Às vezes, a parte mais importante de um objeto não é o mecanismo que o faz funcionar, mas o que ele deixa para trás quando para de existir. Existe um fenômeno curioso que atravessa décadas de registros náuticos e de engenharia naval. Navios que, após serem descartados, rebocados para o alto mar e afundados propositalmente para servirem como recifes artificiais, simplesmente desaparecem dos radares de monitoramento e das cartas de navegação muito antes do esperado. Não se trata de uma falha nos sistemas de GPS ou de uma falha humana na localização. O fenômeno reside na biologia marinha agressiva e na forma como o aço, em certas condições de pressão e salinidade, interage com estruturas orgânicas em crescimento. Quando olhamos para a carcaça de um navio enferrujando no fundo do oceano, a tendência é imaginar uma estrutura estática, um esqueleto de metal que permanecerá ali por séculos como um monumento silencioso. Mas a realidade é que, a partir do momento em que o metal toca o leito oceânico, ele entra em um processo de colonização acelerada. O que parece ser uma estrutura sólida é, na verdade, um banquete para milhões de organismos que operam com uma eficiência de engenharia que a nossa tecnologia ainda luta para replicar. A corrosão, que muitas vezes pensamos ser um processo puramente químico de oxidação, é acelerada por bactérias sulfato-redutoras que transformam o metal em uma esponja porosa em uma fração do tempo que os engenheiros previram originalmente. O mistério não é que o navio desapareça, mas a velocidade com que isso acontece e como ele se torna parte do ecossistema de uma maneira que altera a própria topografia do fundo do mar. Em alguns casos, a estrutura colapsa sob o seu próprio peso, não por fadiga metálica convencional, mas porque o volume de vida que se agarra às paredes de aço altera o centro de gravidade e a distribuição de forças da estrutura. É como se o oceano estivesse ativamente digerindo o intruso. Para entender por que isso acontece, precisamos olhar para os detalhes que os engenheiros ignoraram durante a construção. Navios são projetados para flutuar, o que significa que o seu casco é uma maravilha de resistência à tração e compressão na água. Mas, no momento em que ele para de flutuar e se assenta, as forças que atuam sobre ele se invertem. O navio passa a suportar o peso da coluna de água de uma forma para a qual não foi desenhado. As correntes marítimas, que antes eram contornadas pelo casco hidrodinâmico, agora agem como uma lixa constante, carregando sedimentos que desgastam o metal enquanto as incrustações biológicas, como cracas e corais, começam a expandir a área de superfície da estrutura. À medida que o navio se torna mais poroso devido à ação bacteriana, ele atrai mais vida. Mais vida significa mais peso. E esse peso adicional, distribuído de forma desigual por causa do crescimento desigual dos organismos, cria pontos de tensão que levam ao colapso estrutural precoce. É um ciclo de feedback positivo. Quanto mais o navio se decompõe, mais ele se torna um recife, e quanto mais ele se torna um recife, mais rápido ele desaparece. O que torna esse processo fascinante é a escala invisível. Se você observar uma placa de aço submersa, a olho nu, ela parece intacta por meses. Mas ao microscópio, a superfície está sendo perfurada por colônias de micro-organismos que criam microtúneis. Esses túneis, em conjunto, reduzem a resistência estrutural do metal em mais de 30% em apenas alguns anos. É uma falha de engenharia que não pode ser consertada com pintura ou solda, porque é uma falha que ocorre na interface entre a biologia e a metalurgia. Muitos dos navios que foram afundados nas décadas de 70 e 80
com a promessa de durar em 200 anos, como recifes artificiais estão, na verdade, se desintegrando muito antes. E à medida que eles se desintegram, o material que era sólido se espalha pelo leito marinho, transformando-se em sedimentos. O que era um navio de guerra ou um cargueiro imponente torna-se, em última análise, uma mancha de minerais oxidados no fundo do oceano, indistinguível de qualquer outra formação geológica natural. Existe uma lição aqui sobre a nossa tentativa de controlar o ambiente. Projetamos objetos para serem duráveis, resistentes e imutáveis, baseando-nos em testes de laboratório que excluem a complexidade do mundo real. Mas a natureza não reconhece a nossa intenção de permanência. Ela vê apenas uma nova fonte de nutrientes e uma nova superfície para colonização. O oceano não tem pressa, mas tem uma capacidade inesgotável de desconstruir o que construímos. A tensão entre o que criamos e o tempo é um dos mistérios mais persistentes da nossa existência. Nós construímos para resistir, mas a própria resistência que oferecemos é o que nos torna alvos de processos biológicos e químicos que, a longo prazo, são inevitáveis. O colapso desses navios não é uma falha de projeto no sentido estrito, é um triunfo da biologia sobre a inércia do metal. Olhando para esses registros, percebemos que o mundo real não é um lugar onde as coisas permanecem como as deixamos. Existe uma dinâmica constante de transformação, onde o objeto mais rígido e resistente eventualmente cede lugar ao fluxo contínuo da natureza. O navio que desaparece não está sendo destruído, ele está sendo reciclado. E o que parece um mistério sobre o desaparecimento de estruturas é, na verdade, a evidência de um sistema muito maior em funcionamento. Um sistema que não conhece a diferença entre um navio de aço e uma rocha vulcânica. No final, o que sobra não é o navio, nem a intenção dos engenheiros, nem as cartas de navegação que marcavam sua posição. O que sobra é um ecossistema. E é essa a verdadeira consequência de nossas intervenções. Nós não deixamos monumentos para a posteridade, nós deixamos, inadvertidamente, os alicerces para algo que não conseguimos prever ou controlar. A pergunta que resta não é por que esses navios desaparecem, mas porque insistimos em acreditar que o metal é mais permanente do que a vida que o consome. Cada estrutura que afundamos é um lembrete de que a nossa permanência é apenas uma interrupção temporária na história geológica e biológica do planeta. O oceano não guarda rancor contra as nossas máquinas, ele apenas as integra. E à medida que as últimas chapas de aço desses navios se dissolvem, o que resta é o silêncio de um leito marinho que, em poucas décadas, terá apagado qualquer vestígio de que ali, um dia, houve algo construído por mãos humanas.